Tô te ouvindo, você me ouve bem? Tá tranquilo? Eu não sei se tá travando aqui meu vídeo. Você tá me ouvindo não? Tô ouvindo tranquilo. E tá travando não? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo direitinho. Ah, bacana. Vamos começar então? O pessoal tá entrando aí aos poucos aí, vai entrando aí, vai chegando aí. Vamos, isso, vamos deixar um minutinho aí, de repente o pessoal entrar. Tranquilo. E aí, Não prazer em pode falar aí contigo aí. prazer, eu falo mais com o Joaquim, né? Porque eu tô. Cara, eu passo muito dia lendo e escrevendo. Aí o Joaquim, ele é o cara mais o. Ele tá até no Central Responde aí. Quem quiser ir fazendo pergunta aí, ele vai respondendo aí vocês. Ele é o cara que fica mais o ali batendo papo pessoal, conhecendo todo mundo. Eu também conheço, né? Mas eu acabo. Enfim, eu tenho trabalho, três filhos, é muita coisa aqui. Pô, três Acaba filhos é que. bastante coisa mesmo. Então, três moleques em homeschool, aí isso gera. Isso dá mais trabalho do que o trabalho em si. Sim. Mas bacana. Eu li o teu artigo lá. Acho que foi um artigo, né, que tu escreveu, ou foi um Os REITs ou TCC. os FIIs, né? Só comparando os REITs e os FIIs, né? Achei bem bacana, tá interessante aquela. Pra falar a verdade, eu achei interessante porque é bem difícil fazer aquilo, né? Porque fazer aquela comparação lá, eu vou te contar. Eu falei, rapaz, ali deu trabalho, velho. Porque acredito que você fez aqui tudo na mão, né? Sim, o dos fundos imobiliários não, porque o dos fundos imobiliários a base é o TCC de conclusão do meu MBA, tá? E Hum. aí o dos fundos imobiliários nós temos como fazer isso com o Clube FI, que é uma ferramenta que Ah, aí sim. permite fazer. Faz tudo na mão, mas assim, é muito mais fácil. Agora, dos REITs, não. Dos REITs foi o REIT página por página, pega os rendimentos, soma, aí é um pouquinho mais trabalhoso. Mas foi muito importante, porque realmente eu queria fazer muito esse comparativo, porque eu tinha essa percepção de que realmente os REITs eles protegiam mais frente à inflação, eles tinham maior capacidade de crescimento da renda, mas eu gosto muito desse trabalho mais profundo, mais detalhado, para ver se realmente esse imaginário é real. Eu não sei se tu chegou a ler o e-book, que o e-book é a Li o e-book. transformação, que o e-book é a transformação do meu TCC no trabalho de conclusão do MBA, né? E esse trabalho de conclusão era justamente isso, era ver se realmente é possível viver de renda de fundos imobiliários, realmente é viável isso ou não. E aí a evolução foi para os REITs e agora o próximo comparativo que eu quero fazer são as ações. Realmente fazer esse comparativo, que isso tudo é muito importante para o investidor realmente se basear. É o grande sonho dos investidores, né? Independência financeira. Sim. Então, a gente está falando aqui, né? Até a Luciana perguntando aqui qual e-book, né? Aproveitando que já deu um tempo aí, explica pro pessoal aí como foi o estudo que você fez aí. Eu vi também a tua live no Infomoney, ela explica, tu explica bem detalhado, coloca até mais, dá uma palhinha pro pessoal aí, como foi o comparativo que você fez aí dos REITs e FII, né? Com certeza. Então, são dois estudos separados. Quem quiser baixar depois, tá? É grátis. Você pode fazer o download grátis. Você pode ir lá no meu perfil, o @desmistificandoFI. Tem lá na bio, tem o link para você fazer o cadastrozinho e já vai receber no seu e-mail o download grátis, tanto do e-book quanto do artigo, ou no meu site, o desmistificandofi.com. Você consegue também fazer o download grátis. O que é o estudo? O e-book, ele é, na verdade, a transformação do meu trabalho de conclusão de curso. O grande objetivo desse trabalho de conclusão de curso era ver o quê? Ver se era possível você viver de renda de fundos imobiliários. Por quê? Porque há um imaginário do investidor de que, isso do investidor médio, tá? Do investidor em geral, de que imóveis possuem o poder de se corrigir com base na inflação ad eterno. Então, eu comprei um imóvel hoje e daqui 10 anos ele vai valer o valor de hoje mais inflação, daqui 20 anos mais inflação. E isso fica só no imaginário, porque isso não é real, nós não temos. Os dados mostram que isso não acontece dessa forma. E o fundo imobiliário, sendo um investimento
vamos dizer assim, praticamente em imóvel, só que de forma mais eficiente, né? Eu queria entender se realmente eu tinha condições de fazer isso de forma real. Então, eu faço um estudo dos últimos 10 anos numa carteira hipotética de fundos imobiliários, mas que existiu de verdade, e vejo se realmente você conseguiria, se os rendimentos dos fundos imobiliários teriam se corrigido com base na inflação ao longo do tempo. A resposta final foi que não, mas o lado positivo foi que o nível de reinvestimento que eu preciso para fazer essa proteção inflacionária, ele é muito pequeno. Ele foi muito pequeno. Então, o estudo foi muito positivo nesse lado. Ele dá um norte muito legal. E ali eu trabalho com uma questão de reinvestimento que eu nunca tinha visto ninguém trabalhar. Eu trabalho de uma forma bem diferenciada, porque muita gente trabalha na ideia do reinvestimento de um percentual da renda, e ali eu faço um trabalho interessante. Quem quiser, acho que baixar, acho que é bem legal. A conclusão final do e-book é que você precisa reinvestir pelo menos 15% da sua renda para você conseguir manter seu poder de compra frente à inflação, né? Sempre tentando se proteger da inflação. E aí, quando eu termino o e-book, o trabalho de conclusão de curso, eu quero fazer um comparativo, eu faço um comparativo com os REITs. Eu já venho acompanhando os REITs desde 2018, mas ainda não investia. E esse trabalho de conclusão de curso foi no final de 2019. O que eu pego, então, agora neste ano? Eu disse, não, deixa eu fazer um comparativo, mesma janela de tempo, então, final de 2010 a final de 2019, mesmo valor investido, se seria ou não possível viver de renda com REITs. A conclusão final foi, e aí quem quiser também se aprofundar um pouco, a entrevista que eu dei lá na Infamando, e tem 2 semanas também, tá bem bacana, né? A conclusão final foi que eu preciso de muito mais dinheiro em REITs para produzir a mesma quantidade de renda que os fundos imobiliários produzem inicialmente, nesse intervalo de tempo, né? Mas que ao longo desses 10 anos, os REITs foram muito mais eficientes em crescer sua renda do que os fundos imobiliários. E aí é algo que nós até podemos aí conversar um pouco nesses comparativos fundos imobiliários, REITs, que eu gosto muito. O grande diferencial dos REITs e um grande ponto que eu vi ali realmente dos REITs, e isso foi um dos grandes objetivos do artigo, foi realmente mostrar para o investidor todos os poréns, todos os motivos para que ele possa fazer esse estudo e aplicar nas finanças dele. E o que pega muito no REIT, o que pegou muito no REIT foi a questão do dólar. Então, ao longo desse estudo, o REIT dá, vamos dizer assim, ele realmente ganha de fundo imobiliário, mas não dá uma surra não. Você vê que quando eu faço o estudo com o mesmo valor patrimonial, o fundo imobiliário ele fica muito perto dos REITs, por causa do poder reinvestimento. Mas o REIT ele tem um grande poder por causa do dólar, né? Então nós vemos de uma desvalorização cambial muito forte, e aí acabou que aconteceu isso aí. Mas eu acho que o bacana dessa conversa aí, de repente, é esse comparativo REITs e FIIs, foi realmente esse poder que os REITs tiveram de crescer sua renda. E aí, tu que leu, não sei se tu tens uma opinião, tu tens um estudo que indique por que os REITs, nesses 10 anos, eles realmente foram mais capazes de crescer a renda mais do que os fundos imobiliários. Eu peguei lá eu li o teu e-book e comecei a ler o teu artigo, né, que é a TCC. Agora eu não estou lembrado, quando você comparou os REITs, você comparou o índice MSCI ou foi o FTSE? Não, na verdade, quando eu faço o comparativo REITs e FIIs, o objetivo é fazer o mesmo nível de estudo. Então, o que eu faço? Eu crio uma carteira dos REITs, Sim. tá? E aí como a ideia é ter um estudo científico, né? Então, eu crio um critério objetivo para que o meu conhecimento hoje não interfira no que eu sei que já vai acontecer, porque é um estudo do passado. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os REITs que estavam no S&P 500, tá, em 2010, e que tinha um rendimento desde o primeiro mês de 2011. Tá? Então, aí agora de cabeça não lembro, mas se não me engano foram 13 REITs, então eu construo uma carteira com esses 13 REITs, e aí eu venho fazendo a mesma dinâmica que eu faço do e-book, que é o quê?
o que eu preciso para sobreviver, o restante eu reinvisto. O que eu preciso para sobreviver, o restante eu reinvisto. E reinvisto naqueles mesmos REITs que eu tenho. Então, assim, em momento nenhum eu faço uma gestão ativa da carteira, porque eu Sim, defendo muito, Ismael, que o fundo imobiliário ele é um investimento muito passivo. Então, muito diferente das ações, em que eu tenho que, às vezes, ter uma dinâmica maior, o fundo imobiliário eu defendo que ele é mais passivo, eu não preciso fazer essa dinâmica. E os REITs, eu entendo que eles são muito próximos disso também. Né? Apesar de ser um pouco errôneo dizer que os REITs são os fundos imobiliários americanos, mas eles têm um pouco dessa dinâmica de ser mais passivo. Então, a ideia seria essa. Ao invés de eu comprar um imóvel, eu vou comprar um fundo imobiliário. Ou eu vou comprar um REIT. Tá? E aí eu vou fazer essa dinâmica de não trocar esse ativo ao longo do tempo e ver qual poder vai me dar. Né? Então, esse foi a base do estudo. sim. É interessante a gente observar, uma das coisas nos REITs, é que se você pegar os 10 maiores REITs em 2010, eu não sei se é o meu vídeo que está travando aqui, se for o meu, pessoal, vocês avisem, por favor. É, se você pegar os 10 maiores REITs em 2010, só tem um que ainda continua na mesma posição dos 10 maiores, né? Então, assim, eles acabam tendo uma dinâmica, porque nos últimos 10 anos, muitos REITs de tecnologia se inseriram. Então, por exemplo, hoje, os maiores REITs, que é a American Tower, Crowcastle, Equinix, em 2010 nem se falavam neles, né? Então, eles nem existiam lá na lista dos 10 maiores. Os maiores eram varejo e hotel. Então, hoje essa lista já mudou completamente pela inserção de REITs tecnológicos nele, né? Um ponto interessante, que eu até falei isso na última aula que eu tive com o pessoal do Close Friends, é que geralmente quem começa em REITs, eu até mostrei isso ao longo do tempo lá, né? Quem começa em REITs focando em dividendo alto, geralmente vai ter até uma perda patrimonial ao longo do tempo. Então, você tem lá que é a cotação subindo. É o meu que está travando, pessoal? Não sei se é o meu, eu estou com dúvida aqui agora. Então, quando você pega um REIT. Eu troquei o meu aqui para o 4G, aí eu acho que deu uma Tudo travada para bem. ver se melhora um pouquinho, para ver se é o no meu. Tá, é porque às vezes é o meu que tá travando e aparece que enfim, foi o pessoal dar um toque. É, os REITs ao longo do tempo, os REITs de tecnologia, REITs focados em crescimento, eles devolvem um retorno total para o acionista maiores do que REITs focados em dividendo, né? Então, REITs que têm dividendo alto, geralmente eles não têm um crescimento muito forte, até eles têm uma oscilação muito grande. Mas ele vai te pagar um yield bem baixo, porque o mercado enxerga esse crescimento nele. Então, a gente observou lá, até mostrei com eles, bati setor por setor com eles, e mostrei que só tem um setor que ainda consegue manter um pouquinho disso aí, né? É, é importante a gente entender uma coisa aqui, por que o REIT ele acaba devolvendo esse ganho patrimonial um pouquinho maior, né? Quando a gente pensa no o fundo imobiliário tem basicamente uma forma só de crescer, que é através da subscrição. Ele tem lá o caixa dele, mas é muito pequeno, que acaba que não faz diferença. Então, o fundo imobiliário basicamente cresce através de subscrição. E os REITs não, como os REITs são empresas, eles conseguem crescer através da alavancagem, né? Que alavancagem é endividamento. Então, eu até cito aqui, já citei em diversas lives, cito novamente, né? Que a alavancagem é um modo de você crescer, mas se ela não souber ser bem feita, você pode ir para o brejo também, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, quem já me acompanha há mais tempo até vai lembrar esse exemplo aqui. Se a gente for pensar, né, um imóvel, imagina que eu e o Rodrigo aqui, nós dois achamos um imóvel aqui no centro de São Paulo, barato, 200 mil reais, fala, vamos comprar esse apartamento. Aí a gente compra o apartamento, cada um dá 100 mil, a gente emite ali 100 cotas para cada um e a gente criou o nosso fundo imobiliário. Lógico que não podia ser um fundo imobiliário nesse caso, mas supondo, né? E aí a gente vai receber proporcional às nossas cotas, né? Eu tenho 100 cotas, você tem 100. Se a gente quisesse comprar um segundo apartamento, o único modo que a gente teria ou a gente comprava através do nosso caixa, então se a gente não tiver caixa, a gente vai ter que chamar outras pessoas para comprar o nosso fundo imobiliário. E isso acaba que, assim, você cresce o fundo acaba tendo um crescimento, mas
E de valor patrimonial, para mim e para você, não mudou muita coisa, não mudou praticamente nada, só aumentou o fundo, aumentou a diversificação, melhorou o fundo, mas não mudou praticamente nada. Já um REIT, ele seria assim, imagina que nós dois tivéssemos o primeiro apartamento aqui, compramos, estamos rachando aqui o aluguel dele, aí a gente acha o segundo apartamento, eu falo, pô, Rodrigo, eu tenho financiamento aqui de pai para filho aqui na Caixa Econômica, de 3% ao ano, 2,2, que alguns casos como Realty Income, Federal Realty, tem de 2,2 por 2,1 taxa de juros. E a gente vai lá e compra esse apartamento. A gente acabou de financiar um apartamento, a gente acabou de se alavancar. Então, daqui 10 anos, nós vamos ter o dobro de imóveis, que vai estar quitado, de repente, esse financiamento, e a gente consegue, então, dobrar o nosso dividendo, dobrar o nosso patrimônio, sem necessariamente incluir outras pessoas, né? Isso é o que eu chamo do tripé do crescimento do REIT, né? Então, um dos pés do crescimento do REIT é através da alavancagem. Mas a alavancagem mal feita, né, como diz o Warren Buffett, uma das formas de quebrar o homem é a alavancagem. Então, hoje os maiores REITs listados, que são os REITs de tecnologia, né, que é Comcast, American Tower, Equinix, Digital Realty, se for olhar, eles pagam uns dividendos ridículos, né, de 1,3, 2,2, então assim, é muito baixo. E as pessoas elas não querem isso. Elas querem já ganhar um dividendo alto. Então, quando você tem um dividendo alto, geralmente o mercado está precificando isso, né? O mercado está falando assim, olha, eu só entro nesse REIT porque eu não vejo crescimento nele se tiver um dividendo alto. E ao longo do tempo, eu até mostrei de novo para os friends lá, mostrei pessoal, ao longo do tempo que acontece quando você está investindo só em dividendo alto, é você ter essa perda patrimonial, né? Então, e é lógico que a gente pensa em aposentadoria, né? Eu, por exemplo, eu penso em aposentar daqui 20, 30, 35 anos, talvez, e eu não necessito desse dividendo para agora, desse dividendo para quando eu estiver lá, né? Então, se eu não busco o meu crescimento patrimonial, o que acontece é que eu vou ter que aumentar meu aporte. Como o meu aporte, de repente, não é tão grande, é mais vantajoso para mim, nesse exato momento, buscar REITs que vão ter um crescimento considerável, que é REITs principalmente REITs de tecnologia, alguns REITs de varejo, entendeu? Então, é por isso que a gente fala, né? É importante a gente balancear a carteira, né? Então, mesmo na carteira, eu não posso ter só REIT de tecnologia, eu preciso ter outros setores. Quem acabou de assistir o jogo aí do Paris Saint-Germain, né? Não adianta nada você ter só um Neymar em campo. O cara não fez nada sozinho, jogou muito, mas precisou entrar o Mbappé para ganhar o jogo, né? Então, a gente precisa saber balancear a carteira. Se você coloca uns Neymar em campo, talvez você perca o jogo também, porque vai tomar gol. Então, isso é o que a gente fala de balancear a carteira, né? Mas é interessante isso, é interessante o pessoal ter uma compreensão de que mesmo quando a gente aposenta, tem uma parte lá daquele dividendo que precisa ser reinvestido, né? Para poder manter o nosso ganho patrimonial ao longo do tempo, né? Então, Ismael, deixa eu aproveitar isso tudo que tu falou e te fazer uma pergunta. Porque, assim, o meu estudo, tá? Esse estudo todo que eu fiz, o objetivo dele era o quê? Eu esqueço o patrimônio e eu me preocupo só com a renda, tá? Porque a grande questão que eu sempre digo é o seguinte: quem vive de renda, tá? Evidentemente ele tem que se preocupar com o patrimônio, com o principal, mas ele precisa que a renda dele cresça. A renda dele tem que crescer todos os anos Sim. com base na inflação. Porque senão você vai passar fome ou vai ter que diminuir o custo de vida, né? E aí o estudo era justamente esse, tá? Um ponto que foi fundamental de todo esse estudo foi o reinvestimento, para te proteger contra a inflação, mas também, por exemplo, o fundo imobiliário, como você falou, ele não teve a mesma capacidade de crescer renda como os REITs, tá? Mas, como eles produzem um yield muito mais elevado, até pelas características Brasil e Estados Unidos, como eles produziram um yield muito mais elevado durante alguns períodos, ao final do período de 10 anos, eu estava com uma renda superior em fundos imobiliários do que em REITs, mesmo tendo todo esse crescimento do dólar nesses 10 anos. Por quê? Porque o poder do reinvestimento elevado foi muito importante nesse período todo. Então, isso foi um ponto assim muito marcante do estudo. Outro detalhe interessante do estudo é que alguns dos fundos que você citou, no caso o American Tower e o Crowcast, eu acho que fala, né? Comcast hoje é o Crowcast. segundo maior. Os dois faziam já parte do S&P em 2010. Só que eles não tinham rendimento no primeiro trimestre de Sim. 2011. Então, eles não fizeram parte do estudo
porque ele não entrou dentro do meu critério objetivo. E foi Sim, uma pena, porque eu sabia que eles teriam distorcido o estudo consideravelvelmente. E aí muito. vem a pergunta que eu te faço, porque é o seguinte, você comentou de REIT de crescimento de renda, né? Por exemplo, o American Towers, de crescimento de renda. Mas, porque você vendo assim, você teve um ganho muito maior quando eu considero a valorização da cota e a renda paga, certo? Sim. Só que os REITs, como os fundos imobiliários, eles têm uma regra de distribuição mínima, né? Lá é 90%, aqui é 95%. Como é que funciona essa questão de um REIT ter foco em crescimento, quando ele, na verdade, ele tem que distribuir 90% do lucro tributável? Sim, aí que acontece, né? Ele é obrigado a distribuir 90% do lucro tributável, só que nem todo o lucro dele é tributável, né? Tem uma parte gigantesca lá que é. Quem olhou aí, por exemplo, tem muita gente que olha o Realty Income, né? Eu até li o Sim. balanço de Realty Income aí, acho que hoje, ontem, uma coisa assim. Cerca de 50% do FFO como se diz? Fugiu a Depreciação? palavra. Depreciação. Depreciação? Uhum. Então, quase metade do FFO dele é depreciação. Então, ele não é obrigado a pagar todo o FFO, ele é obrigado a pagar 90% do tributável. Então, e o payout, tanto o payout quanto o FFO é uma métrica aí que a Narit criou, inclusive, para poder a gente, o investidor poder ter uma visão do que seria o lucro recorrente ali que a empresa, o REIT está tendo, né? Por isso que a gente inclui a depreciação e tira o ganho com venda de imóveis. Então, tanto que é com um dos tripés do crescimento do REIT através do caixa. Então, quando você pega REITs de crescimento, que são REITs, por exemplo, data center, REITs de data center em geral tem um payout de 60%, 56%, Digital Realty, se não me engano, está 56%, Equinix 60 e pouco, outro REIT aqui que vai ter um payout baixo, American Tower tem payout baixo. Quando você vê um REIT com payout muito alto, em geral ele não está fazendo caixa, né? Então, esses REITs precisam crescer de dois modos. Dos tripés dele é através do caixa. Então, por isso que a gente tem essa distorção. Então, por exemplo, se um REIT tem lá, por exemplo, vamos supor o REIT Income, eu não lembro aqui de qual, vamos supor que ele tem seus PA, o FFO dele seja 100 milhões. Então, 50 milhões foi o lucro líquido tributável, tanto lá que vem lá, do lucro líquido tributável distribuído para os acionistas. Então, ele é obrigado a distribuir 90% desse lucro tributável. E a gente tem outra metade lá que é depreciação. Esse lucro também não é tributável, né? Porque os REITs têm essa característica, né? Mas essa depreciação aqui, ela não é obrigada a distribuir, mas é lógico que eles distribuem. Uma das métricas muito importantes, que quem analisa, por exemplo, quem olha aí o Seeking Alpha, por exemplo, vocês vão ver lá o aumento de dividendo. Então, increased dividend. Então, é muito importante, eu olho muito no REIT, se ele está conseguindo manter ao longo do tempo o aumento de dividendo dele, no mínimo, acima da inflação. Tem um REIT, por exemplo, que o pessoal gosta, que tem um yield alto, chama Gladstone. Pô, ele está desde 2006 sem mexer no dividendo, é o mesmo dividendo desde 2006, uma reta, entendeu? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, isso parece que é bom, mas a inflação está corroendo isso, né? Apesar de ele estar pagando ali sempre a mesma coisa, a inflação está vindo e aquilo ali você está perdendo o poder de compra. Então, uma das métricas que eu acho importante olhar no REIT é o crescimento do dividendo, para ver se ao longo do tempo ele está conseguindo pelo menos vencer a inflação, né? Sim. Essa, inclusive, é a base de todo o meu estudo, né? Você vencer a inflação. E até a conclusão final é que se realmente o yield for muito elevado, tudo bem até que ele se mantenha. Se ele se mantiver, o problema é quando ele cai. Agora, se ele se mantiver, mas for muito elevado, por exemplo, pega o DIL, né? Tem lá um dividendo yield hoje de 13, 14%. É uma situação totalmente atípica. Por quê? Porque aí o que seria a Mas já falaram que inflação vão cortar esse dividendo aí. não, eu já estou pensando no corte, né? Porque se não tivesse Aham. sem o corte seria 17, né? Aí É muito alto. então, aí o excedente da média de mercado, porque o que que hoje tem, qual é a média de mercado hoje dos REITs? Quanto que hoje tem? 5%? É a média de mercado hoje?
É muito relativo. Eu falo até pro pessoal assim, pô, você tem REIT que paga 1,2, que você tem Sim, REIT que paga, que tá com 60%, que é o WPG, WRE, desculpa, Washington REIT. Então, é, eu gosto de olhar para o yield como uma métrica de risco, né? Então, assim, sim, o mercado, geralmente o mercado americano, assim como o mercado brasileiro, né? Hoje os fundos imobiliários estão fizeram tanto sucesso porque a nossa taxa Selic vem caindo, né, ao longo do tempo. Então eu fico pensando, pô, se a gente tivesse uma taxa Selic a 14, 18%, 20%, como a gente já teve, pô, eu não ia ficar investindo em fundo imobiliário, né? Você ia colocar na Selic lá, que ia estar pagando 3, 4 vezes mais. Esse é o sentido da coisa. E nos Estados Unidos funciona bem parecido, né, de certa forma. Lógico que os REITs são empresas, tem uma característica um pouquinho diferente, mas lembra um pouquinho isso. Mas lá nos Estados Unidos a taxa de juros ela costuma ser bem mais baixa, né? Agora está praticamente zero. Então, esse spreadzinho que você vê lá, por exemplo, quando você tem um tesouro americano pagando 1% e um REIT pagando 2%, esse spread é o que a gente chama de spread de risco. Então, eu até brinco, eu falo aqui até o pessoal close friend. Tem o REIT, por exemplo, que é o Realty Income, que o yield dele normal é na casa de 2,9%, 2,8%, hoje tem 4 ponto alguma coisa. Mas para esse yield chegar lá, o que tem que acontecer? A cotação dele vai subir, né? Hoje o mercado enxerga mais risco nele, por estar no setor de varejo e tal, mas eu não vejo tanto esse risco. Mas enfim, o mercado acaba enxergando esse risco. A cotação diminui, o yield sobe. Mas é natural, passada a pandemia, o pessoal fala, pô, né, isso tudo tal, o yield começa a voltar para o patamar dele normal, né? Então, quando você vê um REIT igual o Geo Group, aí, que é um REIT de prisão, o yield dele é tão alto por quê? Porque é um REIT que ele está muito no foco, principalmente naquele foco ali do Partido Democrata. O Obama, em 2016, queria acabar com esse modelo. A Califórnia já deu o sinal de despejo, que até 2028 não quer esse REIT no território deles. Então o mercado começa a enxergar risco. A JP Morgan já falou que não empresta dinheiro para eles. Então, eles acabam tendo dificuldade de tomar crédito, entendeu? As pessoas começam a falar, pô, vou começar a sair deles. Essa oferta está maior do que a demanda, a cotação cai, o yield no curto prazo sobe, né? Mas é lógico que isso é o que a gente vê, né? Eles acabaram de anunciar que vão cortar 30% no dividendo. Aí a cotação já dá aquele baque para baixo e às vezes o yield nem mexe. Entendeu? Porque a cotação cai, cortou o dividendo, mas o yield continua lá em cima. Por quê? É o spread de risco, né? Então quando a gente olha muito um REIT que tem um yield muito alto, os REITs em geral, o REIT bom, vai ter o yield de 4%, 5%. Passou disso, você começa a ver muito risco nele, né? E o de mais baixo, geralmente, são REITs que é mais focado em crescimento, que é principalmente os REITs de tecnologia. Mas a pergunta que eu te faço é justamente de tudo isso que tu falou. Os yields mais baixos que se justificam totalmente pela característica dos Estados Unidos, né? Mas, de certa forma, também não é porque o mercado vê menos risco dele, porque todos esses REITs de tecnologia, eles praticamente não caíram, eles praticamente se recuperaram totalmente da crise. Não é isso? Não, sim, os REITs de tecnologia. Por exemplo, hoje a gente tem 3 setores que ainda operam no positivo, que é data center, infraestrutura e os industriais. Os industriais entraram tem 3 semanas agora, eles começaram o índice deles, né, começaram a operar no positivo. Eles caíram muito no começo, ali em março. No dia 23 de março, por exemplo, eu comprei um monte de Equinix. Porque eu comprei a US$ 400, com a quase 500 ali, porque eu não via sentido nisso. Você tem alguns REITs que têm segurança de contrato, que são os REITs de Triple Net Lease, caso de Realty Income, Store, National Retail, entendeu? Então o mercado ali no pânico, todo mundo sai vendendo, cai, né? Despenca. E hoje a gente ainda tem REITs alguns setores que ainda estão em pânico. No caso do setor de hotel, alguns do setor, por exemplo, shopping center, né? Que nos Estados Unidos, principalmente a Royal Capital, troca as bolas lá, eles chamam do que a gente chama de shopping, eles chamam de mall. Enfim, é um pouquinho diferente isso lá. Mas o que a gente conhece como shopping center ainda está sofrendo um pouco. Simon Property, por exemplo, está com yield de mais de 10%, se eu não me engano. Então o mercado acaba enxergando esse risco aí e fica mais afastado e procura REITs de mais segurança, né? E aí você entra em REITs de Triple Net Lease, que eu falei, REITs de data center. O setor de tecnologia tem uma característica, porque é o seguinte, o mundo já está ficando tecnológico, né? Quando você começa a estudar profundamente os REITs de data center, por exemplo, você vê que todo mundo come na mão deles, né?
Então, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela com certeza tem algum data center. A gente só não sabe aonde. Mas e ela vai ficar gravada em algum data center. Talvez até um data center da Equinix, provavelmente. Então, isso que traz para o investidor uma certa segurança, né? Buscar essa segurança em REITs ali que se observa crescimento. Quando você olha, por exemplo, REITs de shopping center, né? É lógico que shopping center é diferente de fazer comparação de shopping no Brasil e Estados Unidos, porque, como eu já falei, shopping no Brasil a gente ainda tem aquele foco de diversão, entretenimento. Algumas cidades, shopping center acaba sendo o único meio de lazer. Mas nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos shopping centers estão um pouco mais embaixo. Geralmente quem frequenta shopping center lá é mais turista. Então o pessoal acaba ficando um pouquinho mais para trás, né? Mas é exatamente o que você falou, né? São REITs mais seguros, né? Então quanto mais você enxerga a segurança daquele ativo, mais você tem uma corrida. Tanto é que o yield aí dos tesouros americanos bateram aí coisa ridícula, 0,4, 0,5 aí na crise, né? Porque todo mundo correndo para aquele ativo de segurança. Exato, exato. Bem, eu costumo operar não só no meu serviço, né? Porque, para quem não me conhece, eu tenho um serviço de research, né? Eu sou analista certificado, então não só no meu serviço, mas também na minha carteira pessoal, eu costumo às vezes operar um pouco a contrassenso dos investidores, né? Eu não sei o que tu pensa, mas eu, na minha visão, hoje, eu acho que esse medo do varejo, ele é um pouco excessivo. E aí é o que tu falou, por exemplo, Root Income, Store e alguns outros fundos, outros REITs americanos, pagando 5% de yield, né? Não parece fazer muito sentido. Você mesmo comentou que o Realty Income, historicamente, negocia 2,5% de yield. Isso quando a taxa de juros deles estava 1,25. A taxa de juros deles agora está zero. Você imagina o potencial de valorização disso, né? Eu não sei como é que tu está vendo isso, e porque eu estou te perguntando isso, eu vou fazer antes um parênteses, porque tu falou do setor industrial, logístico, né, nos REITs, e aí esse é um ponto que eu costumo dizer o seguinte, nos fundos imobiliários, a grande característica é que o fundo imobiliário ele é um ativo gerador de renda por excelência, né? Ativo gerador de renda por excelência. Então eu sempre digo o seguinte, você não tem que olhar só a renda, você não tem que olhar só o yield. Não adianta eu comprar, por exemplo, um XP Macaé, tá, que vai me pagar aí quase 1% ao mês, né? Mas daqui 2 anos, eu não vou ter esse 1% ao mês, eu vou ter dificuldade de alugar um único imóvel, isso não me adianta. Mas eu também não me adianta comprar um fundo que vai me pagar 3% ao ano. É muito pouco. Tendo em vista ser um ativo gerador de renda, eu preciso de ter uma renda razoavelmente boa. Né? Então, eu faço uma carteira e um portfólio razoavelmente bom. Nessa visão toda, te passando um pouco até do que eu estou fazendo, e isso é inédito, eu nunca comentei com ninguém. Por exemplo, o setor de logística industrial, eu faço um comparativo muito forte com os Estados Unidos, que o yield é muito baixo lá. É muito baixo por quê? Porque a percepção de risco para eles é muito pequena. Todo mundo sabe, o mundo está aumentando a tecnologia, está ficando cada vez mais tecnológico, mas eu vou precisar da fábrica e precisar da logística ainda. Isso é inevitável. Em contrapartida, no Brasil, eles não estão com yield tão baixo, eles estão com yield na média de mercado, em torno de 6% ao ano, 6,5%, 7%. Em contrapartida, os escritórios, que hoje é o grande risco, todo mundo vai ficar em home office, né, agora para o resto da vida, na percepção das pessoas, os escritórios no Brasil, e o próprio varejo, mas principalmente os escritórios, pagam um yield de 5% a 6% ao ano. Tá? Às vezes até menos do que isso. Quando eu vou para os REITs, eu tenho alguns fundos, alguns REITs disseram pagando expectativa, né? Alguns cortaram, outros não, mas pagando 8%, 9%. 11%, já vi de 11%. O SLG, quando eu comprei, estava a $37. E $37 eu acho que era 9% ao ano, né? E o meu consumo foi mais ou menos esse. Tipo, o mercado lá, às vezes, ele bate um pouco mais forte que o mercado aqui. Isso é uma coisa que eu senti muito depois que eu comecei a investir em REIT. O REIT é muito mais volátil quando eu tenho a expectativa de um problema. Então, o office, eles realmente bateram muito. E o varejo,
parece que é a mesma coisa. E você não vê uma certa oportunidade nesse descasamento tão grande aí de percepção das pessoas de que tudo vai ser tecnológico, o varejo não vai mais existir e tudo mais? Não, então, é porque o varejo, assim como escritório, você tem escritório, você tem escritório, você tem varejo, entendeu? O que que acontece? Dentro daquele tripé, a gente tem um tripé de crescimento do REIT, que é caixa, dívida e emissão de ações, né? O REIT só emite ações quando ela está num valor que vale a pena. Então, por exemplo, Digital Realty agora é um REIT que está muito caro, está quase 30%, emitiu ações. Equinix, enfim, vários REITs que estão relativamente caros acabam emitindo ações. Quando o REIT está barato, não compensa ele emitir ações, né? O que aconteceu até com os fundos imobiliários, né? Na crise, as emissões acabam dando aquele pause. Então, quando o REIT está com a ação barata, o outro modo que ele tem de crescer é através de dívida. Então, ele vai captar dívida no mercado. Só que para ele captar dívida no mercado, ele não pode estar muito endividado. O caso, por exemplo, de SLG. O que o mercado enxerga em SLG? Ele está barato, né? Relativamente barato. Então, não vale a pena para ele emitir ações. E ele tem uma dívida alta, 9 vezes EBITDA. Ele vem diminuindo isso já desde 2018. Eles já vem falando que eles estão querendo diminuir. Já teve mais alta até. Mas a dívida EBITDA ela acaba sendo uma relação, né? Do que entra com a dívida. Então, por mais que eles consigam diminuir a dívida, se o que entra está caindo também, a relação dívida EBITDA acaba não fazendo tanto efeito. Então o mercado acaba enxergando um risco nele e fala, pô, como que esse REIT vai se manter, né? Como que ele vai crescer nesse momento? E vale lembrar que, diferente aqui do Brasil até, né, que eu acho que os fundos imobiliários aqui são a porta de entrada para o investidor da renda variável. Então, quando a pessoa pensa, pô, eu vou investir no imóvel, aquele aluguel vai entrar no meu bolso, entendeu? Nos Estados Unidos não, lá é capitalismo mais agressivo. Então, você quer REITs que vai ter um crescimento forte no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Por isso os REITs data center, a infraestrutura tem essa cotação tão alta, porque o mercado quer crescimento deles, entendeu? Quando você olha para o REIT e fala, pô, esse REIT não tem capacidade, não tem caixa. Tanto é que SL Green, por exemplo, eles acabaram de comprar um prédio perto do Madison Square Park, é uma joint venture com fundo de pensão da Coreia do Sul. Então, eles precisam acabar fazendo joint ventures, entendeu? Então você não acaba não captando tudo aquilo. Enfim, aí o mercado acaba dando aquela queda nele. Mas agora, com relação ao home office vai dominar o mundo, não acho que vai ser tanto assim. Mas o home office ele afeta todos os setores, todos de REITs, entendeu? Sem sombra de dúvida. Se eu for falar para você que dos 12 setores de REITs, ele afeta todos. Então, uns positivos, outros negativos, é lógico. Mas, por exemplo, quando a gente fala de escritório igual SL Green, Boston Property, Vornado, a gente tem que lembrar que eles estão em Manhattan. Então, Manhattan ali é o coração do mundo, né? O mundo financeiro. Tem a questão, por exemplo, quem é advogado sabe. Se você é advogado, pô, não adianta você chegar para atender seu cliente com fusquinha. Então, geralmente, o advogado chega no carrão para atender o cliente. Isso funciona no Nova York também. Então, assim, se você tiver seu escritório lá no final de Long Island e o seu escritório é no centro de Manhattan, isso faz a diferença para o seu cliente. Então, alguns aspectos não vão mudar tanto. Estima-se que, por exemplo, um escritório em Manhattan custa 7 mil metros, $7.000 o metro quadrado por ano. Então, assim, a tendência é você diminuir aqueles serviços que não tem contato com o cliente, você tentar fazer home office deles. Mas muitos que, assim, a gente sabe, né? Por exemplo, quem trabalha com arquitetura, às vezes você precisa ter contato com outras pessoas que estão nisso, você precisa ter contato com o teu cliente, quem trabalha no ramo de advocacia, enfim, tem poréns e poréns, entendeu? Eu não acredito que tudo vai ser home office. O varejo também é outra coisa, por exemplo, quando a gente pensa em varejo, aqui no Brasil a gente lembra de shopping, aí lá nos Estados Unidos pensa, pô, o e-commerce vai dominar os shoppings. Mas a gente tem, por exemplo, o Root.com, que acabei de citar aqui de novo, né? Que ele tem aquelas lojas de rua. E o maior inquilino dele, um dos maiores, se não me engano, o maior, é o Walgreens, que é aquela farmácia. Então as pessoas vão continuar indo na farmácia, as pessoas vão continuar no restaurante. Então, você tem uma série, você tem assim, porque a gente acaba pensando, por exemplo, você tem varejo ancorado, né? Quem já foi nos Estados Unidos, lá você tem aqueles centros comerciais que tem um grande estacionamento. Aí geralmente você tem um Walmart, um Home Depot, uma Target e alguns restaurantes, outras lojas. Isso chama lojas ancoradas, porque você tem um grande
varejista, em geral supermercado, que ele serve de âncora para o resto das outras lojas que estão ali. Então, assim, é, é uma gama infinita assim, de possibilidades que a gente enxerga. Né? Então, por isso que a gente precisa estudar os REITs. Até a cultura americana é diferente, né? Então, eu falo isso com o pessoal. Quem já morou em lugar que faz frio sabe. Chega o inverno, o seu sonho é ir para a praia. Então, o americano, o sonho dele é descer lá do norte e ir para o sul, morar na Flórida ou na Califórnia. Então, isso altera também muitas questões, por exemplo, em REITs residenciais. Como eu falo Sun Communities, American Homes, né? Tudo que está ali naquela região que chama de Sunbelt, né? Que é o cinturão do sol, é onde é o meu sonho do americano morar ali, porque ele quer sair fugir do frio, né? Ou no mínimo ter uma casa para sair do inverno rigoroso do norte. Então, assim, tem uma série de questões culturais que a gente tem que analisar também, não é? A gente não pode levar a nossa cultura para eles, né? Eu brinco, por exemplo, um REIT que eu tenho no meu portfólio, que é a Americold. O americano, ele ama comer comida congelada, né? Principalmente o americano do sul. Então, você vai no supermercado da Flórida, metade do supermercado é freezer. Então, você vai lá em New Orleans, por exemplo, o pessoal só gosta de comida frita, aquela comida pesada, entendeu? É diferente do pessoal do norte. Então, assim, acaba que a gente estuda bastante a cultura do local também, né? Mas, assim, que o home office vai afetar, vai, mas eu não acredito que vai ser algo assim que vai. Ele vai ser algo moderado, né? Mas não vai ser algo disruptivo, assim, que de uma hora para outra acabou os escritórios do mundo. Sim. É muito interessante isso tu falar da cultura, né? Porque a cultura americana, ela é bem diferente, né? Hoje eu estava vendo uma postagem no Instagram do Pensilvânia, tá? Do Pay. E ele transformando um dos empreendimentos deles, né? O Pay, que é focado em mall, não shopping, né? Mas eles Uhum. transformando um dos empreendimentos deles em um centro médico. Achei muito interessante, porque a cultura americana tem muito isso de transformação, né? Vamos para o zero e vamos retransformar de novo. Eu Sim, gosto muito disso. Mas assim, ó, deixa eu te pedir para falar um pouquinho sobre um negócio que tu falou, e é algo que eu bato muito na tecla dos meus relatórios nos fundos imobiliários, para nós vermos se nós conseguimos um paralelo. Emissões de novas ações, né? Ou novas cotas, no caso do fundo imobiliário. É comum ter nos REITs emissões de novas ações? Porque você falou muito que eles só emitem quando está lá em cima. Eles não vão emitir agora que está ruim. sim, não, é comum. Agora, por exemplo, a gente acabou de ter emissão de cota de Equinix, digital. Equinix acabou de emitir 1 bilhão para poder comprar 14 data centers no Canadá. Equinix também, Digital Realty, acabou de emitir 1 bilhão para poder construir 2 data centers na Coreia do Sul, outro no Japão, enfim. Eles acabam querendo emitir essas ações. E lá você tem outra classe de ações que são as ações preferenciais ainda, né? Que é diferente daqui do Brasil. Eu, para falar a verdade, eu tenho dificuldade até mais de entender as nossas preferenciais que as deles. Para mim faz mais sentido a deles. É, as preferenciais deles elas são assim, apesar delas darem direito de patrimônio ao acionista, elas são bem mais parecidas com dívidas. Então, o REIT emite aquelas ações, elas podem ter prazo de validade ou não, mas geralmente ela tem uma taxa fixa de pagamento de dividendo. Por isso que elas são preferenciais, porque elas têm preferência nesse pagamento de dividendo. No caso da empresa falei, elas têm preferência de distribuição. Mas é comum, assim, é muito comum agora, a gente observa vários REITs fazendo emissão de ações, né? E quando o REIT está em pânico, né, meu amigo? Aquela coisa, né? Para quem está se afogando, jacaré é tronco. Então, quando você não tem mais o que fazer, você começa a emitir ações, porque já a dívida já não dá para você aumentar mais. Ninguém te empresta mais dinheiro, você vai fazer o quê? Ou você emite ações ou você morre. Então, alguns REITs acabam fazendo isso também. Nesse caso, como é que funciona lá para o cotista, pro acionista do REIT? Você exerce o direito de preferência normalmente, igual os fundos imobiliários aqui? Não, em geral as ações, principalmente ações ordinárias, elas são liberadas para instituições financeiras. Eu vou dar um exemplo aqui da Digital Realty. Eles liberaram 1 bilhão de ações, ela foi, se não me engano, para 3 instituições financeiras. Uma delas é a JP Morgan. E aí, em datas específicas, a JP Morgan joga essas ações do mercado. Ela vende no mercado como acionista. Tanto é que é comum, assim, quem está olhando aí, quem tem Digital Realty na carteira vai olhar que ela teve bastante oscilação. Essas oscilações, na maioria das vezes, é quando a instituição financeira joga essa ação no mercado. Ela joga a ação no mercado e ela cai. Então,
Não tem muito isso, não. Agora tem outras, por exemplo, você tem a questão da recompra também, né? A Brookfield acabou de fazer isso. Sim. Então a recompra ela funciona quase que como um direito de preferência, assim, similar. Então a Brookfield, por exemplo, a cotação dela estava em US$ 11, se eu não me engano, 10 e pouco. Aí eles emitiram e falaram assim, ó, quem quiser comprar, quem quiser vender, eu compro por US$ 12. Então, e aí quem tem Brookfield, por exemplo, deve ter recebido esse e-mail aí. Falando assim, ó, quem quiser vender Brookfield pode vender aqui a US$ 12, e aí você pode vender, né? Entrar quase nessa arbitragem aí para poder comprar, né? Mas, em geral, as ações elas são liberadas por meio de instituição financeira, né? Na verdade, eu te perguntei isso, pedi para tu falar um pouquinho, porque nos fundos imobiliários, como nós não temos o crescimento via dívida, né? Isso é um pouco, vamos dizer assim, mito, porque alguns fundos imobiliários já se alavancam, né? Então, nós não temos mais essa Sim, realidade de fundo imobiliário não se alavanca. Mas é claro que o crescimento do fundo imobiliário, ele ainda é, como você falou, por emissão mesmo. Não tem jeito. E muitas das emissões, o que que acontece? Elas sempre vêm abaixo do valor de mercado, e aí você tem o direito de preferência de quem é o atual cotista, e muita gente está ganhando dinheiro com o direito de preferência. Né? Por quê? Porque eu recebo direito de preferência, eu exerço direito de preferência, que é mais baixo que o valor de mercado, eu posso vender minhas cotas atuais a valor de mercado e exercer meu direito de preferência. Então eu faço às vezes esse giro. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais as cotas dos fundos imobiliários andam pressionadas aí nas últimas semanas, porque tem tido muitas emissões novas. Mesmo na crise, muitos fundos estão emitindo novas cotas, principalmente os do setor de logística, porque realmente é um setor que é extremamente necessitado no Brasil. Então, por isso que eu pedi para tu fazer esse paralelo, porque lá eu já tenho essa possibilidade maior de crescer via endividamento, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Dívida não é ruim. Eu acho que isso é legal porque, veja se eu estou errado, Ismael. Eu vejo muita gente, quando ela critica o REIT, ela quer falar que o REIT é mais arriscado do que o fundo imobiliário, e eu digo que, na verdade, são ativos diferentes, semelhantes, mas diferentes, e que você pode e deve ter os dois na carteira, mas a pessoa sempre diz o seguinte, mas é que os REITs, eles são alavancados, os REITs são endividados. E eu acho que não tem nada a ver. Depois que eu comecei a me aprofundar nos estudos dos REITs, você vê que não, é uma alavancagem como as nossas empresas se alavancam, alavancagens para fazer a minha atividade principal. Essa foi a minha percepção. O brasileiro me parece que tem muito medo de dívida, porque as nossas dívidas são algo totalmente diferente. Nós saímos de um juro sim. de 7%, fomos para 14%, agora estamos em 2%. Enquanto isso, os Estados Unidos estava em 4%, veio a 2%, agora está em 0%. É um negócio bem mais estável do que o nosso, né? E lá você tem uma característica que me parece, me corrija se eu estiver errado, que você arrola com mais facilidade a dívida. Então eu não amortizo a minha dívida durante a sua vida. Quando chega o momento de amortizar, eu tomo outra dívida, pago aquela dívida e continuo Sim. pagando juros ali em diante. Porque os fundos imobiliários que estão se alavancando, eles têm esse problema. As nossas dívidas, elas normalmente são de muito curto prazo e a amortização é paga ao longo do período de existência da dívida. E eu não posso pagar dívida com lucro, porque a nossa forma de distribuição no Brasil é um pouco diferente. Então, eu tenho que emitir novas cotas para pagar essa amortização. É por isso que tem essa diferença toda. Você concorda com essa ideia de que esse medo de que o fundo de REIT é alavancado, ele é um pouco exagerado? O que eu vejo é o seguinte, a gente está acostumado aqui com as métricas um pouco mais conservadoras por causa do nosso país, né? Assim, eu acabo 98% do meu tempo estudando empresa americana, né? E aí, quando eu venho aqui, porque eu também tenho minha carteira no Brasil, hoje eu fui analisar o balanço da empresa. Pô, eu fico assustado, na verdade, com as nossas empresas, velho. Não pelas empresas em si, mas porque o nosso país é muito doido, velho. Eu falo até que se eu ganhasse em dólar, por exemplo, eu não investiria R$ 1 no Brasil, porque o nosso país tem insegurança jurídica, insegurança política, insegurança de todo lado, entendeu? E lá não, lá você consegue acabar tendo uma previsibilidade maior. Quando você pega, por exemplo, o rate, né? Rating de dívida, né? Então, aqui você ganha uma nota de classificação para aquele REIT. Você tem alguns, por exemplo, igual Prologis, que ele tem o rating A.
pô, ele consegue captar dívida no mercado a uma taxa de juros de 2,1, 2,2. Então, uma inflação de 1,3, 1,7, por exemplo, pô, ele tá ali, é uma taxa de juros de pai para filho, né? Então, praticamente está cobrindo a inflação. Uma taxa de juros dessa, se eu sou um REIT, eu vou encher o balaio para poder crescer, né? Então, imagina agora, por exemplo, que durante a crise. É por isso que agora, durante a crise, mais do que nunca, eu olho a dívida do REIT. Porque um REIT que ele consegue ter uma dívida baixa e um rating bom, o que, que ele faz? Além dele rolar a dívida dele, porque agora a taxa de juros caiu praticamente para zero nos Estados Unidos, ele consegue se endividar e fazer compra, entendeu? Então ele pega todos aqueles players menores que estão falindo e começa a comprar eles. Um exemplo disso é um REIT de logística, o Rexford. O Rexford, com o caixa dele, todo galpão logístico que tiver vazio na Califórnia, eles estão comprando. Porque eles estão aproveitando o momento, entendeu? Um REIT que é um escritório que é mestre em fazer isso é Boston Property. Ele se tornou um dos maiores, só conseguindo isso. Ele captava fazendo caixa, captando, entendeu? E durante as crises ele aproveitava para poder crescer. Aqui é um pouquinho difícil, né? Porque assim, a gente imagina a crise hoje que a gente tem. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 3 meses no Brasil. Como que você toma uma dívida para longo prazo, igual eles fazem? Entendeu? Como que você consegue se planejar para 3, 4 anos você pagar a dívida, porque você não sabe o que vai acontecer com o seu caixa. Então, a gente tem uma instabilidade muito grande. E aí, entre alguns REITs, que eu vou dar um exemplo, eu vou até fazer um relatório aí, já fiz hoje, né? Vou mandar para o pessoal sexta-feira sobre a PR Properties. Então, se você perder o rating, aí fica difícil você rolar a dívida. Ele não tem dívida até 2023. Mas se em 2023, por exemplo, a dívida chega a 2023, ele tiver perdido o grau de investimento dele, ele não consegue rolar essa dívida, isso torna um perigo. Aí o investidor, o que ele faz? O investidor fica, pô, eu não vou entrar nesse REIT agora. E aí ele não entra no REIT, a cotação dele vai lá embaixo. É lógico que ele suspendeu o dividendo dele, mas se ele voltar a pagar esse dividendo hoje no mesmo nível que ele pagava antes da crise, ele estaria com yield de 22%, 23%. Por quê? Porque o mercado acaba tendo medo. Então, assim, é por isso que as pessoas perguntam, qual que é a meta, qual que é o dividendo de dívida EBITDA ideal? Pô, não tem, velho. Você pode ter um REIT igual o Safehold, que tem 24 vezes dívida EBITDA. Mas é um dos REITs mais seguros que tem, né? Entendeu? Você fala, pô, 24 vezes é gigantesco a dívida dele perto do EBITDA. Mas é um dos REITs mais seguros, que o pessoal corre para ele por segurança. Porque o case dele é diferente, né? Ele aluga a terra que tem embaixo, em contrato de 100 anos, e o prédio que está lá em cima é a segurança dele. Se falir, o prédio é dele. Então, você acaba tendo, mesmo com esse endividamento tão alto, ele ainda consegue ter um rating baixo, porque pelo modelo de negócio dele. Então, cada REIT é um REIT, né? Você tem que analisar o modelo de negócio, não dá para a gente jogar uma métrica, esse yield é bom, essa dívida é boa. Então, é um conjunto, né? E o que tu fala dos REITs de morte? Desculpa que tá travado. O equivalente aos nossos fundos imobiliários de receita. Deu a travada? Deu, pode repetir, por favor? Como é que tu vê os REITs de mortgage, que são nossos fundos imobiliários vamos lá, semelhante aos nossos fundos imobiliários de recebíveis aqui? Eu não vejo ninguém falando de REIT de mortgage. Os REITs de hipoteca, né? Mortgage em inglês é hipoteca, eles são bem complicados de analisar, para falar a verdade. Os pessoal me perguntam muito, né? Então, assim, eu até recomendo ler ver o filme, né? A Grande Aposta, que ele fala da crise do subprime em 2008. Desde 2008, esses REITs não se recuperaram. Em 2008 eles caíram, do jeito que eles caíram, eles continuam no chão. Então, por quê? Porque é muito complicado analisar, né? Eu falo pro pessoal, imagina, se é difícil de a gente analisar um REIT de prédio lá. Você olha lá e fala, pô, tem um REIT de prédio. Os REIT mortgage, como que eles operam? Os REIT de hipoteca. Eles captam a taxa de juros no mercado a baixa, vamos supor, a 1%, e financiam a hipoteca a 3%, 4%, e aí eles ganham esse spread, em geral, eles ganham nesse spread de juros que eles têm aí. Só que é complicado, porque, por exemplo, o que aconteceu na crise do subprime de 2008? Você tinha hipoteca lá, que você hipotecou uma casa $500 mil, na hora de você executar a hipoteca, a casa não valia aquilo. Então, pô, aí você ia vender a casa, já não valia mais aqui, você não sabia o que tem ali dentro. Aí é um monte de operações complicadas de você entender. Em geral, o mercado acaba ficando um pouco de fora dele. E o que acontece nessa crise em específico? Todos os outros REITs estão sofrendo menos
O REIT hipoteca é um dos que mais sofre. Porque a taxa de juros caiu. Então é muito barato você ir no banco, pegar, por exemplo, você vai lá no banco como, sei lá, o Wells Fargo, você conseguiu uma taxa de juros baixa nesse banco. Enquanto você vai num REIT hipoteca, você vai ter que pegar uma taxa de juros maior, porque você tem aquele risco, né? Geralmente quem vai atrás de uma hipoteca tá para ter um risco maior. Então você acaba tendo um risco-recompensa muito maior. O mercado acaba não gostando disso. Um exemplo é o ETF, o REM, né? REM. É um ETF só de REIT hipoteca. Se for pegar o gráfico dele lá, pessoal, você pega lá, bateu no chão do jeito que ele bateu e ele continua andando. Então, é um setor muito complicado assim de analisar. Eu, pessoalmente, eu não gosto, até que até as métricas de análise dele são diferentes. Interessante, legal, legal. E o Ismael, no assunto aí que está na voga agora, está em voga com tudo. BDR. Cara, Nós temos BDR, muitos velho. REITs que tem BDR. Cara, a última vez que eu olhei eram 21, 22, se eu não me engano, entendeu? Eram os maiores, só os grandões que estavam lá, entendeu? Mas eu não lembro de cor aqui quais são, mas tinha alguns. Eu lembro do Boston Properties, que é Bosch 34 lá. É, O American e, Tower tem, SL Green tem. é, eu não lembro todos de cor que tinha, não. Eu dei uma olhada por alto, assim, pra ver o que que tinha lá. Eu acho que, assim, hoje é tão fácil você abrir uma conta no exterior. Então, pô, quando eu comecei não tinha Avenue, por exemplo. Então, pô, hoje é fácil sim você abrir uma conta na Avenue. A única vantagem que eu vejo em relação porque as BDRs, na verdade, é um certificado, né? Você não é o sócio efetivamente da empresa. Então você está ali e aí você compra um certificado que está lastreando aquele ativo lá no exterior. É a questão da herança. Então o pessoal fala muito assim, para mim a maior vantagem hoje seria a questão da herança. Mas nos Estados Unidos até US$ 60 mil você não é tributado. Então assim, para quem está começando, e outra, para mim é uma vantagem você abrir uma conta no exterior. Você tem a Ev, o Passfolio, por exemplo, você abre a conta aí no celular em 5 minutos. É os ETFs. Então você tem ETF de REIT, que é uma infinidade que você tem lá fora. Tem VNQ, XLRE, enfim, ETF de REIT setoriais. Mas para quem está começando, eu acho que foi uma boa, para falar a verdade, eles abrirem a BDR, porque o pessoal começa a descobrir, né, que existe outro mundo. É o natural o pessoal começar a comprar Apple, Amazon e Google. Isso aí. E aí o pessoal começa a descobrir os REITs. Eu acredito que ainda tem um mercado muito grande para crescer. Mas com essa movimentação, essa modificação, o BDR vai ser possível ter BDR de ETF também. Aí é uma Então, boa. agora vai estar liberado, nós vamos poder ter os BDR de ETF. Eu, na verdade, sempre digo que são características diferentes, né? Eu não sou nem contra, nem a favor de um ou de outro. Eu tenho a conta lá fora, mas eu tenho alguns REITs que eu comprei via BDR aqui. Na verdade, o que eu posso comprar via BDR, eu tenho comprado via BDR, até por causa da questão da herança, né? E pela questão de que eu sempre digo, você tem que ver também onde está o teu patrimônio. Eu acho assim que quando você manda lá para fora, o dinheiro vai ter que ficar lá para sempre agora, em tese. Né? Quando eu mando um dinheiro lá para fora, o objetivo é não trazer mais. Você perde no spread, você perde num eventual desvalor de câmbio, né? Caiu aqui, Voltou. né? Voltou. Não, agora voltou. E aí você tem essa questão de câmbio. Até nessa questão de câmbio, o pessoal não te pergunta muito e como é que você tem analisado. Tipo, normalmente quando eu falo nos REITs, eu acho que os REITs estão muito descontados. Todas as análises que eu faço, comparativo de fundos imobiliários, claro que tem que fazer uma análise detalhada como vocês fazem, né? Obviamente. Porque tem coisa boa e tem coisa ruim, como nós temos nos fundos imobiliários aqui. Mas aí vem sempre a questão da maioria dos investidores. Tá, o dólar não está muito alto. E aí? Porque assim, eu vou ser bem sincero, por exemplo, eu tenho na minha carteira $1 lá, que eu paguei 1,92 nele. Eu guardo ele. Eu até brinco assim que eu falo que eu vou gastar ele o dia que o dólar chegar a 1,92 de novo. Então pode ser que eu nunca gaste, entendeu? A gente tá com 20 segundos aqui. Mas assim, a gente nunca sabe pra onde o dólar vai, né? Depois a gente até abre aqui de novo, aqui só para encerrar aqui, pessoal. A gente nunca Sim. sabe pra onde o dólar vai. Então o dólar ele pode subir, pode descer, entendeu? Eu comprei dólar a 3,80 e pouco agora no final do ano e achando que tava caro. Quando a gente vem a eleição,